Ciao ragazzi! Hoje a nossa aula é sobre verbo. Eu já fiz algumas aulas aqui no canal falando sobre verbo, mas falando sobre um e outro verbo. Hoje eu vou falar dele em si, da sua função e é um pouquinho complicadinho. Eu vou fazer várias aulas falando sobre isso. Mas chega de conversa e vamos lá pro vídeo. Eu vou tentar fazer uma explicação de uma maneira bem fácil para vocês entenderem sobre verbos. Quem não matou aula e frequentou as aulas de língua portuguesa sabe que verbo se refere a uma ação, ou seja, eu não consigo montar uma oração sem que eu tenha um verbo. Por exemplo, eu comi macarronada. Qual é o meu verbo? Comi. Comer. No italiano também não é diferente. Portanto, verbo exprime ação. Segundo, nós temos os tempos verbais. Ou seja, a minha ação ela pode acontecer no presente, ela pode acontecer no futuro, ela pode ter acontecido lá no passado. Eu como macarrão, eu comi macarrão, eu comerei macarrão. Entre outros tempos que nós vamos falar em aulas mais pra frente. É só para vocês terem uma base. Ou seja, já sabemos o que é verbo, já sabemos que existe tempos verbais. Agora eu vou dar uma explicada para você nas formas verbais. O verbo em si, ele pode ter 3 formas. A primeira delas é o gerúndio. Gerúndio, fácil de lembrar, undio é tudo que termina com ando, endo, indo. Ou seja, comendo, dormindo, passeando, correndo. Percebam que sempre vai ter essa terminação, ando, endo ou indo. Esse é o gerúndio. Então, essa é a primeira forma verbal. A segunda é o particípio. Sempre lembrem, particípio inicia com P de passado. Porque todo verbo conjugado no passado, ele é particípio. Lembra que eu dei o exemplo do gerúndio comendo? No particípio esse verbo ficaria comido. Tudo bem, sou um pouco estranho, né? Mas dormido, estudado. Então, lembre-se, terminou com ado, edo, ido, é particípio. E por último, lembra que eu estou falando das formas verbais: gerúndio, particípio e o último, infinitivo. O infinitivo é o que nós vamos falar hoje, que é o verbo na sua maneira natural, ou seja, comer, dormir, cagar. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. Então, um último exemplo para ficar fácil. Um verbo só das 3 formas verbais. O verbo ensinar. No gerúndio, ensinando. Particípio, ensinado. E no infinitivo, ensinar, que é o verbo na sua forma natural, ensinar. Então, vamos lá. Verbo exprime ação. Existe tempos verbais, existe formas verbais e agora nós vamos aprender as 3 terminações que esse verbo do infinitivo possa ter. Então, quais seriam as terminações? Ar, ir. Vou dar um exemplo com as 3. Primeira terminação, andar. Segunda terminação, beber. Terceira terminação, sorrir. Na língua portuguesa, então, as 3 terminações são ar, ir. No italiano, fácil, mole. Are, ere, ire. Vou dar alguns exemplos de verbos da primeira terminação: andare, camminare, mangiare, fare. Agora, a segunda terminação: bere, vivere, sorridere, dipingere. E na última e terceira terminação, no caso ire, dormire, salire, partire. Bom, então agora nós sabemos já o básico do básico sobre verbo. E outra coisa muito importante para vocês saberem: por hora nós estamos falando de verbos regulares, mas também existem verbos irregulares. O que é um verbo regular e irregular? Regular
é quando a sua conjugação ela permanece sempre no mesmo padrão. Irregular, que nós não vamos falar nessa aula de hoje, mas logo vai ter aula sobre verbo irregular aqui no canal, é aquele verbo que a sua conjugação não permanece igual, ele tem algumas variações. Mas eu vou conjugar um verbo aqui no presente do indicativo, no tempo presente. Primeiro verbo com are. Eu escolhi o verbo amare. Então, no presente, io amo, tu ami, lei ama, noi amamo, voi amate, loro amano. Agora é um verbo na segunda terminação, ere. O verbo cadere, cadere, que significa cair. Io cado, tu cadi, lei cade, noi cadiamo, voi cadete, loro cadono. Percebam que o cade, ele sempre permanece. Eu só mudo a terminação do meu verbo conjugado de acordo com a pessoa a que eu me refiro. Io cado, loro cadono, eles caem. Isso é um verbo regular. O verbo, quando ele é irregular, esse cade pode mudar de uma pessoa para outra. Entenderam? E agora, com ire, nossa terceira terminação. No verbo partire, de partir, io parto, tu parti, lei parte, noi partiamo, voi partite, loro partono. Sendo verbos regulares, você segue o mesmo padrão. Então, se você pegar um verbo da mesma terminação, por exemplo, do amare, que também seja regular como o amare, é só você substituir o início e você vai conjugar o verbo da mesma maneira. Portanto, aprendendo a conjugar os verbos em cada tempo e ele sendo regular, você já vai conseguir agora conjugar vários verbos. Então, só um exemplo para vocês entenderem o que eu quis dizer. Eu vou pegar aqui dois verbos da primeira terminação e que são regulares. Amare, baciare. Io amo. Tu ami. Lei ama. Noi amamo. Voi amate. Loro amano. Io bacio. Tu baci. Lei bacia. Noi baciamo. Voi baciate. Loro baciano. Percebam que as terminações são a mesma. Agora ficou fácil, é só treinar com vários verbos e você já vai conseguir montar várias frases no italiano. Bom, eu vou ficando por aqui. Próxima aula, pretendo falar um pouquinho sobre verbos irregulares e também vai ter aula aqui com os tempos verbais. Ah, e também vai ter aula sobre verbos auxiliares. Ficam ligadinhos aí que vai ter muita aula importante aí nos próximos sábados. Não esquece de deixar seu like e quem ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, porque assim que eu posto vídeo novo, já vai o seu sininho tocar aí no celular. Ciao a tutti, arrivederci!